nosso programa hoje, Antenas do Coração, está sendo abrilhantado, está em edição especial, porque eu tenho um enorme prazer de compartilhá-lo com você através da presença de um nobre amigo, e eu sou fã dele, Plínio Monteiro, que é paulistano, formado em engenharia mecânica, mas também filósofo, psicanalista, profissional da comunicação, ator, muitas virtudes aqui, o nosso querido e nobre amigo Plínio Monteiro. Seja bem-vindo ao nosso programa, Plínio. Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, com seus ouvintes. Prazer para todos nós. Eu ficaria aqui, todo o programa só falando tudo que você faz, tudo que você realiza, mas no final do nosso programa eu gostaria que você falasse um pouco aí dessa sua trajetória e da sua atividade profissional. E hoje nós queremos chegar até os ouvintes para falar de um trabalho também que o Plínio realiza através de podcasts, e um deles, todos são maravilhosos, né? Todos os que eu estou tendo a oportunidade de ouvir trazem uma riqueza, uma profundidade de conhecimento, e me chamou a atenção falarmos, e eu gostaria de compartilhar então o programa sobre vícios. Plínio, o microfone é seu, os estúdios são seus. O que você entende por vício? Bom, vamos lá. Para a gente poder entender um pouco o que significa vício, ou chegar especificamente na palavra vício, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, como a gente estava conversando anteriormente, antes de entrar aqui no ar. A gente precisa fazer uma reminiscência. A gente precisa entender primeiro o que é hábito. Sim. Né? Então, o que é hábito? Para poder entender vício, eu preciso entender hábito. Existe um jornal de Oxford, o The Mental Fitness Guide, que ele vem falar para a gente que o hábito ele é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e tende a ocorrer de forma subconscientemente. Ou seja, aquilo que eu faço no meu dia a dia. E daí decorre uma outra palavra, um outro hábito que a gente pode chamar, que é o comportamento habitual. Tá. Né? Então, eu entendo o que é hábito, depois eu entendo o que é comportamento habitual, que é aquele que passa por mim despercebido. As pessoas não conseguem exibir ou entender aquela atitude e passa normalmente. Para você ter uma ideia, hoje, 43% das nossas atitudes, dos nossos comportamentos diários, eles são realizados por conta desse hábito. Olha só, o hábito faz o monge. Então, a gente sabe que esse tipo de... Alguns hábitos vão fazer com que a rotina da pessoa mude e ela se torne algo, né, muito relacionado a essa constância, essas práticas. Exatamente. A constância é obrigatória, né? Nós temos que ter... E aí a gente vai, agora no decorrer desse contato nosso, entender que é importante também eu ter hábitos. Né? É importante eu seguir essa linha. Para você ter uma ideia, já em 1903, a Universidade de Illinois já publicava alguns artigos a respeito de psicologia, e ela vinha definir hábito como uma forma mais ou menos fixa de... E aí, que é o mais interessante... Eu peço que a gente se concentre nisso, que é uma forma mais ou menos fixa do quê? De pensar, de desejar e de sentir. Olha isso. Então, vamos lá. Pensar, desejar e sentir. E aí a gente vai entender um pouco mais, tá? Mas tudo isso, então, eu desejo, eu sinto, eu penso de forma repetitiva, né? Por meio de uma experiência anterior que eu tive. Ok. Então, eu vou dar um exemplo. Por que a criança chora? Porque ela percebeu que quando ela chora... Ela é atendida. Ela é atendida. Ela percebeu que quando ela chora, ela recebe carinho, recebe comida. Quem não chora não mama. Quem chora não mama. Já vem daí, tá vendo? Conhecimento do hábito. Então, aí quando eu entendo isso, eu posso chegar no vício. Sim. Aí eu vou lá para o vício e eu... Se a gente for recorrer ao dicionário, o vício ele vai falar para a gente que é qualquer costume supérfluo, prejudicial ou censurável. Mas aí eu estou falando de um vício, vamos tentar dividir aqui, não sei se isso é possível, isso entrou numa discussão, e eu abro para os ouvintes essa discussão também. Claro. Isso é o vício ruim.
Tá. Olha que interessante. Seria o vício censurável, né? Porque Seria... tem vícios bons, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Perfeito. Esse é o hábito mau. E aí, qual seria o hábito bom? Seria a virtude. Isso fez com que Sócrates fosse pelo caminho que ele chama de caminho da mediedade. Nem tanto o tão ruim, nem tanto o tão bom. Vamos para o caminho da mediedade. Buda, o caminho do meio. Buda, o caminho do meio. Você vê que interessante? Ok. Então, nem tanto lá, nem tanto aqui. Tal. E aí, então, agora eu posso entender que o viciado, ele é aquele viciado em um hábito. Então, eu preciso entender hábito, preciso entender o comportamento habitual, e aí eu sei o que é vício. É aquele que é viciado em um tipo de hábito. Sim. E aí a gente vai entender esse hábito. Se é um hábito bom, se é um hábito ruim, se é prejudicial, enfim. A princípio, quando a gente fala de vício, a gente sempre entende alguma coisa ruim. Vem na mente alguma coisa ruim. Algo que aprisiona. Algo que aprisiona, que impede que eu siga. E até mexe com esse circuito do pensamento, do desejo, da vontade. Parece que a pessoa ela fica refém de algo que ela já incorporou no seu dia a dia. Exatamente. E que gera ansiedade caso ela tentar fazer a remissão. A abstinência. Remissão, abstinência, o fato de pensar que ela poderia deixar de ter aquele hábito já incorre nela, né, a ansiedade, como você disse. Sim. Né? Então, olha como isso mexe com toda a nossa estrutura, né? Mexe com o nosso agir, com o nosso pensar. Um dos últimos podcasts eu falei sobre alter ego. Então, assim, isso também vai... ouvi, maravilhoso. Que bom, ouçam, por gentileza. E aí também vai mostrar, então, outras facetas, né? Eu, por conta do meu vício, eu crio um alter ego que não sou eu. Então, isso é muito interessante a gente entender e saber como a gente funciona também, né? Sim. E você coloca assim para mim que quando nós percebemos que estamos diante de um vício, tem como perceber isso? Né? Existe algum sinal que nos coloque diante da possibilidade de termos que encarar um vício que temos? Sim. Eu acho a primeira questão é o autoconhecimento, né? Tá certo. Então, eu acho que quando você começa a se perceber com algumas atitudes, você para e fala, pera, esse não sou eu. Ou alguma se olhar, coisa, se olhar. Sem medo. Sem medo, sem máscaras, né? Olhe para você, se aceite. Estávamos falando sobre perdão agora há pouco, né? Então, sobre o se perdoar, permita-se, né? Mas existem várias maneiras de nós percebermos se estamos caindo ou envolvidos por algum tipo de vício. Existe um psicólogo americano chamado Patrick Carnes. Ele estabelece ali 10 sinais que poderia nos mostrar se eu estou incorrendo ou participando aí de uma atitude viciosa. Eu vou falar para vocês só 5, tá? Vou deixar o gostinho de quero mais. Vou contar, então, nosso convidado num próximo programa. Vai estar nos devendo. Sim. Não, a gente pode também, depois fazendo um bom merchan aqui, por gentileza, todo esse conhecimento está lá no meu podcast, tá? Okay. Até por causa do tempo também, não tem como a gente discorrer sobre tudo, mas para a gente entender, e todos eles são muito importantes, Sim. todos eles, tá? Mas o Patrick Carnes ele traz para a gente, então, o primeiro seria um padrão de comportamento fora do controle. Então, é aquilo que eu percebo que não sou mais eu. Alguma coisa me tira daquela posição de conforto, né? Eu tento lutar de alguma forma e eu perco o controle para aquele tipo de comportamento. O outro seria a incapacidade de interromper aquele comportamento. Então, o primeiro é o que me impulsiona, e quando eu estou impulsionado, eu não consigo mais me demover dele. Sim. Eu continuo aqui naquele comportamento. É o famoso algo mais forte do que eu me impeliu a. Exatamente. Quando eu me vi, estava. Né? Sim. Então, é quase bem por aí. Depois, mudanças severas de humor. Ele mexe muito com o humor. Você que mexe com serotonina, você que mexe com toda essa parte, você deve receber ali os seus pacientes né? com mudança de humor. E de comportamento, né? Caso você queira substituir um vício ou fazer com que a pessoa abra mão de um determinado padrão, isso incorre numa crise de abstinência. Sim, incorre. E você, às vezes, olha que engraçado, às vezes você recorre a um outro vício. Exato. Você vai atrás para um vício, isso é o viés, né? E sai daquele vício anterior. Eu tenho um amigo, um conhecido que fumou durante muitos anos
E quando ele parou de fumar, ele pegou o costume de morder palito de dente. De dente. Então, ele carregava palitos de dente no bolso e quebrava o palito de dente e ficava mordendo o palito de dente cada vez que ele queria fumar. É um outro vício. Sim. Hã? Dentistas não apoiam De isso, forma mas nenhuma. também tirou a nicotina, né? Tirou Já não tá fazendo tão mal assim, tão né? mal. Exato. Depois, o quarto seria a busca insistente por um comportamento destrutivo. Então, assim, eu sei que esse comportamento me faz mal, eu sei que esse comportamento me destrói, eu sei que esse comportamento não é o meu comportamento usual, mas eu me sinto bem de alguma forma. Então, ele vai me destruindo, esses comportamentos vão me destruindo. Né? E finalmente, não finalmente, mas o quinto dentro desses 10, é o aumento do comportamento. Ou seja, aquela minha atividade já não satisfaz mais aquela minha necessidade. Então, eu aumento aquele comportamento para continuar com aquela mínima necessidade que eu precisava. Sim, tem que aumentar o estímulo para tentar ter um pouco daquela sensação de prazer que era liberada antes. Exatamente. Então, vamos falar em números aí, né? Como bom engenheiro gosta de números. se eu tinha lá 15% de prazer e eu usava 25% de vício, eu passo a usar 30% de vício, 40% de vício para ter os mesmos 15% de prazer. Né? Então, seria esse aumento dessa atividade para poder satisfazer ainda aquele vício que eu tenho. Que é uma compulsão, né? Que é o que gera... Acaba virando aqueles atos compulsivos. Né? Então, tudo isso está dentro desse relacionado com isso. Né? Vibe Mundial 95 FM